Num dos raros momentos em que abandonou a reclusão, após a derrota para Lula nas eleições presidenciais, Jair Bolsonaro chorou durante a cerimônia de promoção de cadetes das Forças Armadas em Brasília. O presidente manteve o silêncio. O abatimento de Bolsonaro preocupa aliados que desejam que ele lidere a oposição de extrema-direita. Marco Antônio, nós temos aí um presidente fragilizado ou é um presidente que está desgastado em função de tudo que viveu nesse período de últimos 4 anos, que foi um período difícil com pandemia, com todas as dificuldades e ataques que Bolsonaro sofreu. Você acha que é isso que está abalando ele ou não? Acho que o que abala o Bolsonaro pode ser o que abala todos nós, né? A PEC kamikaze aí, que vai ser objeto de votação, esse desastre econômico anunciado, e você não precisa ser nenhum cara muito inteligente para observar o desastre que vai ser, é também uma maneira de você jogar o legislativo num grau de desimportância quase que absoluta. É não precisar do legislativo no que se refere a granas e a ter também o poder de... Imagina que delícia, né? Chega no legislativo, o legislativo eleito, você já chega com uma PEC votada. Que maravilha, né? Que negociata gostosa. Você consegue comprar os parlamentares que já estão de saída. Você já compra os parlamentares que estão de saída a preço de banana. Você pega e faz uma estrutura onde você não precisa mais do legislativo. E a supremocracia que a gente vive hoje, você se acerta com ela também. Agora, eu não gosto de entrar muito nas nuances, nos detalhes, por exemplo, do Bolsonaro, porque eu não sei. Eu não sei o que ele pensa nesse momento. Ele não se pronunciou, acho que ele deveria se pronunciar. Acho que a postura adequada para um líder político é se manifestar, porque tudo vira objeto de especulação. O silêncio enigmático, ele vira ele gera um grau de especulação absoluto por parte de todas as pessoas que seguem o presidente, que apoiam ele nas suas medidas, que votaram nele nas últimas eleições. Então, eu acho um pouco problemático ficar toda hora interpretando os sinais do Bolsonaro, enquanto ele não se manifestar. Agora, a não manifestação também, ela é um sintoma de uma pessoa que ou está acuada ou está preparando algum plano, algum projeto. Eu vejo o Bolsonaro, ainda mais com essa fragilidade exposta dele, uma pessoa mais acuada. Eu não enxergo que irá acontecer alguma coisa do ponto de vista jurídico e com base na nossa Constituição Federal até o final do ano. Essa é a leitura que eu faço com base nas informações que eu tenho. E eu acho que não seria ruim se ele viesse a público e se pronunciasse a respeito disso. Bom, Felipe, qual é a sua leitura a respeito da imagem que você viu hoje? O Bolsonaro, ele está completamente fragilizado. Ele achava que fosse ganhar as eleições com uma certa tranquilidade, perdeu. Primeira vez que um candidato à reeleição perde as eleições. Isso é muito forte para uma pessoa que estava acostumado a surfar na onda do popularismo dele, né, que ele é um presidente popular. Mas o Bolsonaro, ele esquece que ele foi o real vencedor das eleições, não é? Ele fez uma base parlamentar forte, ele conseguiu fazer com que as pessoas que fossem de direita conseguissem se declarar como de direita pela primeira vez no Brasil, não é? Temos um partido cada vez mais de direita, né, que é o PL, né, apesar do histórico, né? Então o Bolsonaro foi o verdadeiro vencedor das eleições, mas ele não soube lidar com a derrota. E com certeza, aí que eu discordo do Marco profundamente, com certeza esse silêncio do Bolsonaro, ele é estratégico. Ele é muito estratégico e muito bem pensado. Por que bem pensado? Porque se ele falar qualquer coisa contra as manifestações, que eu acho que ele falaria, não é? Ele ia deixar uma vasta quantidade de pessoas que estão na porta do quartel, que estão nas ruas, né, desamparadas e contra ele, né? E ele também não pode, ele também está com medo, com certeza, da perseguição e da judicialização que vai acontecer quando ele sair do mandato, né? Ou seja, então ele está calado, porque se ele falar qualquer coisa contra a manifestação, ele perde essa base de apoio dele, né? Então ele tem que ficar calado nesse momento para poder se manifestar depois que ele sair do cargo, né? E é uma pena. Olha, por que eu digo que é uma pena? É uma pena porque ele deveria, primeiro, continuar presidindo o Brasil, porque ele é presidente até o dia 31 de dezembro, né? Tem coisas para ele decidir,
tem situações para ele resolver, e ele está escanteado, chorando pelos cantos do palácio, né? E ele poderia muito bem estar, por exemplo, se colocando contra, né, essa PEC da transição, né? Ele poderia estar se colocando contra várias medidas e várias palavras do governo Lula, né? Por que eu falo isso? Porque o perfil do Bolsonaro é o mesmo perfil, né, ideológico, né, perfil retórico de todos os líderes de direita no mundo todo, né? Do Orbán da Hungria, do Trump nos Estados Unidos, que precisa da vociferação para poder ter algum tipo de resultado. Então o Bolsonaro está perdido. Ele não pode falar nada, Marco, porque se ele falar qualquer coisa, ele vai perder o apoio que está na rua. E se ele for falar qualquer coisa, vai ser contra a manifestação, assim, porque não tem para onde ir mais. Felipe, com todo respeito, às vezes eu esqueço que você fez mestrado em Harvard, porque o nível da análise aqui está muito mais para uma taróloga, daquelas que você pega o telefone no poste, do que para uma análise jurídica, sociológica, política. Desculpa, você que tá vendo. Não, e eu vou falar mais. De novo, abre e o silêncio do Bolsonaro dá aso a essas firulas e especulações absurdas que o Felipe faz. Porque daí ele fala, tá chorando pelos cantos, aí ele vai e dá uma pitadinha da projeção. É aquilo que ele quer que seja a realidade. Ele projeta no silêncio do Bolsonaro aquilo que ele entende que é verdadeiro e correto. E temos um problema. Agora, eu não vou mentir, esse ponto é importante. Na minha concepção, como líder, ele deveria se pronunciar para afugentar, né, para desmistificar essas previsões de tarólogas de esquina, né? Porque senão você fica sujeito a esse tipo de ilação constante. Marco, se quando ele fala, ele já é alvo de uma série de ilações tresloucadas e malucas, quando ele não fala, muito mais. Marco, então, essa questão até para fins de autopreservação, é melhor falar. E eu não acho que ele criticaria os movimentos populares, pelo contrário. Pelo contrário. E ele já falou, quando ele se pronunciou sobre os bloqueios nas estradas, ele falou que tem que se manifestar sim, só não pode impedir o direito do outro de ir e vir. Ele foi claro com relação a isso. Agora, de novo, né? A gente fica microanalisando e querendo microgerenciar ou querendo ler postagens de Instagram como se isso fosse algo representativo de um gesto que ele vai adotar, de uma ação que ele vai adotar. A lógica passa longe, Marco. Impressionante, cara. A lógica passa longe. Você fala que a minha retórica, que a minha análise é de taróloga, mas a tua é de taróloga. Então, a questão é óbvia, de uma obviedade, é questão lógica, entendeu? Ele não pode se colocar, nesse momento, por uma questão de obviedade, contra as eleições e contra o STF, né, indo em favor dos movimentos que estão no quartéis. Porque se ele fizer isso, ao contrário do que o senhor que estava lá abraçado com a bandeira faz, né, impedir intervenção constitucional militar, aí sim ele estaria agredindo as instituições e estaria sim cometendo um crime de ameaça. Claro. Que palhaçada, Felipe. Uma figura, você não tem vergonha de falar isso? Uma figura como o Bolsonaro, ao contrário da Carla Zambelli, ao contrário de outros líderes, né, ele tem sim, na manifestação dele, a condição de potencializar o dano. Então, ou seja, se ele se colocar a favor das manifestações em frente ao quartel, ele estaria incidindo em crime, sim, de ameaça. Não. Logo, por obviedade, ele não pode falar nada. Ele está com mãos atadas e não pode falar nada. Então, o silêncio do Bolsonaro, Marco, pela lógica, é estratégico. Vou te falar uma coisa. Senhor, você não pode falar nada. O maior golpe desferido contra a democracia veio dessa interpretação absurda, teratológica, ridícula, patética, surrealista. Técnica. E, claro, não é tudo isso sem um belo do mau caráter. Só para concluir, William. Tá me chamando de mau caráter? Não, a interpretação é mau caráter. E eu vou falar mais, Felipe, antes de você ficar aí todo nervosinho com relação ao mau caratismo dessa visão. Que mau caratismo? É óbvio. Essa galerinha da docência, PUC, USP, inventaram essa tese de que se você se manifesta de uma maneira contrária ao que os ministros do Supremo interpretam, não é assim, não. Maneira contrária à nova jurisprudência, à novel jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu não falei isso. Jurisprudência essa que tem já como precedente o inquérito das milícias digitais, perseguição clara e restrita a deputados federais, a violação da imunidade parlamentar. Vou além. Hoje, perfis bloqueados, Júnior Amaral,
a Bia Kicis, parlamentares tiveram seus perfis de rede social bloqueados no Twitter. E você está falando para mim que não tem perseguição, isso é absurdo. Completamente diferentes. Deixa eu concluir. Então você vê esse pessoal que ele está falando que ameaça a democracia porque critica o sistema eleitoral. Esse pessoal, ele está justificando as atitudes do Supremo persecutório, da supremocracia que a gente vive hoje no Brasil. Bom. O seu discurso, ele está completamente contraditório. Porque você não entendeu o meu discurso. É um absurdo. É porque você não entendeu, Marco. Ou isso é um absurdo, ou então, o Bolsonaro tem não só a possibilidade de falar isso, mas o dever moral de aplaudir a manifestação popular. Ele não vai fazer isso. E de dar voz às pessoas que estão nas ruas também. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, tuitou: durante 4 anos tentaram desumanizar o presidente Jair Bolsonaro. Tentaram retirar o que mais tem: sensibilidade, simplicidade e humildade. Conteve as emoções dentro de si. Livre agora, Bolsonaro pode ser como ele é, em relação a esse choro. Agora, senhores, vamos lá. Ele, o chefe do executivo, um homem que lutou contra a corrupção, seu discurso todo é contra a corrupção, um homem que defendia a pátria, a moral, a razão, os bons costumes, e perde para Luiz Inácio Lula da Silva com um histórico. Ele não morreu, só para avisar, tá? Não, perde a eleição. Defendia, tá? Não, defende, perdão, eu digo no período dele, Marco, por favor. E aí ele perde para Lula. O que na cabeça de Bolsonaro, eu acredito que seja uma coisa muito difícil, ou não, de aceitar isso, de perder para Lula. Poderia ser qualquer outro, mas Lula fica mais difícil para Bolsonaro aceitar, ô Felipe? Não, com certeza, com certeza. Com certeza o que a gente vivenciou foi um plebiscito Lula ou Bolsonaro, né? A eleição foi plebiscitária, né? Entre dois projetos que são extremamente parecidos, né? Isso que eu gostaria de ressaltar, extremamente parecidos. Acreditável. Os dois projetos. Não, abre uma cerveja aí. Os dois projetos. Virou um stand-up de comédia. Os dois projetos partem da premissa do pobrismo, né? Colocar o pobre no orçamento, e do realismo fiscal, né? Então, os dois projetos são praticamente o mesmo projeto. Mas a roupagem, né, dos dois projetos, né, tanto o Bolsonaro falava que o Lula ia implementar o socialismo e o Lula falava que o Bolsonaro ia implementar uma ditadura bolsonarista, né? Tinha esse teor de dicotomia, né? Então, foi um plebiscito às eleições e, no final das contas, o Lula ganhou as eleições, né? Foi a primeira eleição que eu lembro da história do mundo, não só do Brasil, de dois líderes extremamente populares, que o Lula ganhou do Bolsonaro, né? Mas, na minha opinião, como disse aqui, o Bolsonaro foi o presidente, foi o real vencedor dessas eleições, né? Ele tem que parar de chorar, parar de reclamar o maior vencedor dessas eleições perdeu para o Lula. Ele tem que começar a governar e começar a pensar no futuro da oposição, porque é o líder da oposição nesse momento, né? Marco Antônio, perdendo para o Lula, ele é o grande vencedor dessa eleição? Então, temos um problema aqui no nosso programa Opinião. Eu não posso falar o que eu acho. Por que não? Porque as diretrizes do YouTube me impedem, e se eu falar, a Jovem Pan pode ser desmonetizada. Se a Jovem Pan for desmonetizada por um strike oriundo do Opinião, eu sou a primeira pessoa a ser extirpada do local, né, do canal. E também eu corro o risco de ser perseguido pelo aparato judiciário, pelo TSE. O TSE começa bloqueando, restringindo contas do Twitter, depois pode passar para o seu Instagram. Então, quando eu tenho algo a falar, e eu tenho aqui algo a falar sobre o sistema eleitoral, sobre o enviesamento por parte de Alexandre de Moraes e de seus cúmplices lá no TSE e no Supremo Tribunal Federal, a hora que eu posso, a hora que eu quero falar sobre isso, qual é a mosquinha que vem aqui, entra no meu ouvido o tempo todo? É uma mosquinha chamada Felipe. Ela vem, pousa no meu ouvido e fala: cuidado, você está ameaçando a democracia. Não, isso é um absurdo você falar isso. Eu quero falar. Eu quero falar para a audiência o que eu acho. Não, você pode do falar sistema eleitoral corrupto. Cara. Não, que absurdo. Das eleições enviesadas. Um parênteses, pode falar. Das urnas. Isso é importante. Eu quero falar do código-fonte. Mas vem uma mosquinha, pousa no meu ouvido e fala: cuidado,
você é uma ameaça à democracia. Aí, meu irmão, sabe o que acontece? Não, deixa bem claro. Eu fico quieto. Deixar claro, eu fico quieto e eu não posso falar nada. Só fazer uma observação. Os dois não usam ponto eletrônico. A única pessoa que usa ponto eletrônico aqui sou eu. Então, para que as pessoas não confundam o que ele fala da mosquinha. A mosquinha você falou, metáfora, mas a gente está na hora do programa de televisão. Tem que colocar uma premissa importante nisso aqui.